Salve, salve! Olha nós aqui mais uma vez. Eu, Sérgio Neto, aqui na voz, iniciando o nosso On Your Cast. E comigo aqui, ele, a lenda, Guilherme Careta. E aí, Caretinha? Tudo bem, meu amigo? Cara, fiquei lisonjeado pela lenda, viu? Só espero que não sejam aquelas lendas urbanas ruins que a gente tinha curiosidade de ler antes de dormir e a gente ficava se borrando de medo na hora que a gente estava lendo, sabe? Eu tinha essa mania. E hoje eu parei porque eu gosto de dormir, né? A gente fica adulto, a gente prefere dormir do que outras coisas. Mas é isso, meu amigo. Obrigado pelo elogio. Estamos aqui novamente. Muito prazer a quem está ouvindo pela primeira vez. Bem-vindo de volta a quem já ouviu anteriormente e é um prazer estar aqui novamente em sua companhia. Olha só, que honra, hein? Que honra! E estamos aqui hoje para fazer mais um novo formato no nosso On Your Cast. Esse podcast que a gente tem o formato tradicional, que é o programa mais longo que a gente debate aqui sobre um filme que esteja em alta ou um filme que a gente tenha um gosto em comum. E também temos os curtas, que é o programa que a gente fala de forma mais breve e individual aqui, tanto eu como o Caretinha, sobre algum filme que vale a pena o nosso registro aqui mais breve, mais objetivo, mais direto, seja uma crítica, seja uma reflexão sobre um filme, e já dando um spoiler aqui para vocês, não sabemos necessariamente a data que será publicado, mas temos 2 curtas, assim, sensacionais, gravados pelo meu excelentíssimo sócio aqui do podcast, que é tá mais sobre... chique, cada dia tá mais chique isso aqui, hein? Primeiro foi lenda, agora foi sócio, é um negócio que tá, né, tô ficando lisonjeado cada momento que passa. Você viu que eu tô te colocando lá em cima, né? É isso mesmo, espero que o conteúdo também me coloque lá em cima, ou melhor, nos coloque lá em cima. É que você falou do próximo curtas que está na minha voz, espero que o conteúdo seja tão bom quanto você está me elogiando, viu? Não, é no mínimo, assim, formidável o conteúdo gravado por Vossa Excelência, que... Aí vai um spoiler, é sobre a depressão de Thor no MCU, e sobre uma comparação muito, muito bem feita, eu diria, muito refinada, sobre o filme do Coringa com O Rei da Comédia. Esse filme é um pouquinho mais antigo aí do Martin Scorsese e o Coringa um pouquinho mais recente, certo? Bom, você deve estar se perguntando aí, vocês estão falando demais, vocês estão conversando muito. E o que é esse novo formato? É simples. É o On Your Cast Talks. Fala aí, Caretinha, o que é o On Your Cast Talks? O On Your Cast Talks, para quem está se perguntando, não é simplesmente a gente falando abobrinha que nem a gente está falando até agora. É um talk show? Seria um talk show? Não seria um talk show. Seria aquele momento em que eu queria fazer um trocadilho também, mas não veio na mente, sabe? Mas enfim, cara, On Your Cast Talks será nada mais, nada menos do que eu e Sérgio debatendo algumas pautas que estão acontecendo aí no mundo do entretenimento, algumas coisas... Não chega a ser uma notícia, porque nós não fazemos em caráter informativo, mas a gente vai estar discutindo algumas coisas que aconteceram recentemente, ou até faz um tempinho, para que a gente emita a nossa opinião, ou até... faça um debate aqui de ideias de pautas que estão rolando nestes últimos momentos aí. Falei certo? Tô certo ou tô errado? Falou certíssimo, eu assino embaixo, reitero que não temos aqui um caráter jornalístico, então se você estiver perguntando, se estivesse pensando consigo mesmo, mas isso aí é velho, não sei o que, o problema é seu, a gente acha que vale uma conversa aqui e... Em vez de cornetar a gente, por que você não participa da conversa com a gente? Fala lá, vocês falaram do assunto tal, não tinha pensado nesse sentido, achei que você falou abobrinha, achei que você falou coisa certa. Então vai lá no nosso Instagram, o nosso @onyourcast. E aproveitando a deixa, eu queria mandar um beijo para sua mãe, Denise Careta, porque essa semana eu fui
comentar em cima de um comentário dela do Homem do Norte. Você ainda tá falando disso? Eu tenho que deixar registrado aqui, eu tenho que deixar registrado. Denise Careta, um beijo pra você. Gosto muito de você, não estava lhe provocando, tá ok? Eu estava simplesmente falando. Dando um contexto pra quem não entende, eu sou um estudante de psicologia e a mãe do Guilherme Careta é uma exímia psicóloga com bases psicanalistas. Só que eu não sou da psicanálise, eu sou da comportamental. E existe vou chamar de estigma na psicologia, que existe uma rixa entre abordagens, que é uma mentira, na verdade não existe, né? Não é política, não é futebol, isso aqui é só maneiras de se enxergar. E aí, mas tem gente que vê isso aqui como, meu Deus do céu, é coisa rival, assim, a minha abordagem é a melhor e a sua é a pior e você tá errado, eu tô certo. E eu fui fazer uma brincadeira, ela fez uma puta de uma análise sobre o filme do Homem do Norte, falou de pulsão de morte, pulsão de vida, um abraço Freud, só que eu vou contra Freud. Não contra no sentido de negar Freud, mas eu não sigo a mesma abordagem que Freud propôs. E aí eu fiz uma brincadeira ali de reforço, de filogênese, ontogênese, cultura, e ela só deu like. Ela nem respondeu, não mandou um smilezinho, não mandou um emojizinho, não mandou nada, só deu like. Então, Denise Carete, se você estiver magoada comigo neste momento, saiba que eu não rivalizo com a psicanálise. Peço aqui desculpas pela brincadeira. E um beijo no seu coração e parabéns pelo filho maravilhoso que você tem. Vocês estão vendo que hoje eu tô puxando o saco do cara, né? Galera, pra quem quiser saber, o episódio começa daqui mais ou menos 1 minuto. Então, se vocês não quiserem ouvir as desculpas do Sérgio, vocês podem adiantar mais 1 minutinho, que daí a gente já vai começar, tá bom? Não, só pra finalizar. Denise, desculpas, tá? Desculpas, foi na brincadeira e tá tudo certo. É nóis, tamo junto. Ela tá Ô, super Caretinha, magoada. ela tá magoada mesmo? Tá muito magoada. Meu Deus do céu, eu não vou Muito dormir magoada. hoje. Não vou dormir hoje. É isso. Bom, vamos abrir então nosso On Your Cast Talks com a nossa primeira pauta, então, já que eu citei o Coringa anteriormente. Nesses últimos dias aí saiu a notícia confirmada pelo diretor Todd Phillips que teremos Coringa 2, voltando aí o Joaquin Phoenix na pele do vilão do Batman. E aí a gente... Bom, falar sobre essa notícia já é talvez algo batido. Estamos no dia 13 de junho, mas o que a gente quer conversar é o seguinte, Caretinha. E aí, tá no hype para Coringa 2? Você acha que é um filme esperado? É um filme desnecessário? Levando em conta o Coringa 1, o que você está esperando? Como você reagiu a essa notícia? Cara, acho que Coringa foi um dos filmes que eu mais fiquei no hype, talvez nos últimos bons anos, assim, nos últimos 5 anos. Eu lembro que quando lançou o primeiro trailer, era um filme, assim, completamente saturado, essa ambientação do Batman, e quando lançou que ia sair um filme do Coringa, eu falei, bom, só mais um, né, beleza. Só que conforme foi passando o tempo, foi revelado o diretor, o Joaquin Phoenix ia ser o Coringa, cara, eu fui me interessando cada vez mais. Aí saiu o primeiro teaser, eu me apaixonei completamente, fiquei vendo reações do teaser. Nossa, eu lembro que foi uma loucura. Você gostou daquele teaser do que é só é o Joaquin Phoenix basicamente dando risada pro uma câmera. Você gostou daquele? O teste de câmera que ele fez, né? O teste de figurino. Cara, demais. Foi algo assim. Sabe aquela coisa? Em um take já deu pra ver que ia ser um puta de um Coringa? Então, foi isso que eu senti. E eu adorei o filme. Quem ouvir futuramente ou anteriormente, não sei a data que vai sair, mas quem ouviu curtas falando de Rei da Comédia e Coringa vai entender que eu gostei bastante do filme. E, cara, eu saí do cinema com a seguinte indagação. Precisaria de um Coringa 2? Falando por história, não. Eu queria um Coringa 2... Não sei. Eu queria mais o Coringa do Joaquin Phoenix, com certeza. Um filme que
que arrecadou milhões e milhões e milhões e milhões e milhões, ganhou a estatueta e o orçamento dele, se eu não me engano, foi baixíssimo para fazer, vai ter uma continuação? Vai, é óbvio. Um filme que arrecadou o que o Coringa arrecadou, o sucesso que fez o Joaquin Phoenix como Coringa, era óbvio que ia ter o 2, mesmo que seja uma história completamente fechada. Financeiramente falando, tudo ia ter o 2. Tô contente com isso? Estava ok, até a confirmação do nome. Quando eu vi o nome Folie à deux, que em francês é loucura a dois, e Que também. isso, hein? Que isso, Você viu, francês né? afiadíssimo. Não tá afiadíssimo. Meu irmão que fala francês vai ouvir isso, vai rir da minha cara, mas não tem problema, tá? E para quem não sabe, eu dei uma pesquisada. Folie à deux, que é loucura a dois, ele é também o nome de uma síndrome rara, psicológica, que, me corrijam se eu estiver errado, e você também, Sérgio, que é quando um outro indivíduo ou mais indivíduos possuem a mesma situação mental que você. Então, isso me deixou no hype pra caramba, cara. Me deixou no hype. Quando usou esse francesinho no título, eu também fiquei no hype pra caramba, entendeu? Por que, Guilherme? Não sei, fiquei, entendeu? Muito. E eu quero saber, o que você achou? Você acha que precisa, não precisa? Tá feliz que vai ver mais Joaquin Phoenix? Tá na esperança de ver uma Harley Quinn nessa brincadeira aí? Tá na esperança de ver o Willem Dafoe nessa sacanagem aí? Ou não? Olha só, você tocou em vários pontos que eu não tinha pensado. O primeiro deles sim, gostei de Joaquin Phoenix como Coringa. Sim, queria mais Joaquin Phoenix como Coringa, mas não sei, vou ser contraditório aqui, não sei se eu queria um Coringa 2. Queria mais Joaquin Phoenix, mas não sei se eu queria um Coringa 2. Tá rolando um trava-língua absurdo aqui na minha cabeça. Então, vamos lá. Coringa. Quando saiu a notícia que a DC estava fazendo um filme do Coringa, eu pensei, pô, os caras fizeram Esquadrão Suicida, brother. O que os caras vão me inventar de fazer outro filme de vilão, tá ligado? Ainda mais pra mim que o Coringa, ele sempre foi assim, a partir uma dos triunfos, vamos chamar assim, do Heath Ledger, que assim, mano, você não sabe da onde vem aquela loucura. Uma hora ele fala que o pai dele era um bêbado, outra hora ele fala que a esposa dele era uma viciada em jogos. Eu acho que eu troquei a ordem, mas enfim, não vem ao caso. E eu acho o mais da hora do Coringa é você pensar, caralho, da onde saiu tanta loucura, tá? Da onde saiu tanta psicopatia, sociopatia, enfim. E quando você pega o Coringa do Heath Ledger, o legal é você imaginar cenários, você tentar esmiuçar da onde que veio e você não ter respostas para isso. E quando anunciaram o filme do Coringa, na verdade, eu falei, bom, será que eu quero ver um filme de origem de um vilão? E um vilão tão instigante no sentido da sua origem? E aí eu me peguei pensando e falei, cara, não vou comprar o hype. Vou esperar pra ver o que vão me dar, tá ligado? Claro que o Joaquin Phoenix é um puta de um ator. Só que aí você pegava o Todd Phillips, porra, o cara fez Se Beber Não Case, tá ligado? Você fala, mano, o que eu vou esperar vou esperar sei lá. E, bom, e aí surgiu talvez uma das maiores surpresas positivas que eu já tive dentro de uma sala de cinema, que foi esse filme, assim, que me deixou boca aberta, assim, o filme acabou e eu continuei sentado, assim, sabe, por mais que eu soubesse que não teria ali cenas pós-créditos, que eu fiquei tentando processar o que eu tinha acabado de ver. O cara, ele fez um filme. Pra mim, esse é um dos maiores triunfos dos filmes de super-herói, é quando eles não se baseiam necessariamente
em poderes, tá ligado? Os meus filmes favoritos de heróis não necessariamente eles são baseados nos poderes dos heróis. Você pega o Cavaleiro das Trevas, voltando aqui o Heath Ledger, Tô ele é um, completamente de acordo, by the way. ele é um filme de máfia. Você pega o Logan, ele é um filme de faroeste. Você pega o Soldado Invernal, que é o meu filme favorito de heróis de todos os tempos, ele é um filme de espionagem. Então, assim, você tira o fator heróico, você ainda tem um bom filme ali. E eu acho o Coringa, assim, foi de explodir cabeça, assim, sabe? Foi uma parada que eu me. Eu fiquei satisfeito em não ter consumido, em não ter entrado no hype, porque na hora que eu vi na sala de cinema, eu fiquei muito surpreso positivamente. Ali já deu pra bater o martelo que o Joaquin Phoenix ia brigar por melhor ator, sabe? Que, tipo, era meio que até barbada, sabe? Era talvez injusto não ser dele. Mas enfim, eu tô me estendendo demais, mas eu queria dizer que, novamente, eu quero mais Joaquin Phoenix como Coringa. Não sei se eu quero um Coringa 2 e eu vou tentar, na medida do possível, é, repetir a fórmula que deu certo no Coringa 1, que foi não entrar na onda, tá ligado? Deixar o filme me surpreender, deixar a surpresa acontecer. Então, é basicamente isso, assim. Claro que, pô, surgiram especulações, como você mesmo levantou, da Arlequina. Tem gente falando que a Folia 2 é a Folia 2. Eu confundindo tudo aqui. A loucura 2 seria o Batman, a introdução do Batman. Eu não sei, eu não quero saber e eu não quero especular sobre. Essa é a que é a real. Eu quero deixar o filme me surpreender, tá ligado? Então é mais ou menos essa a opinião que eu tenho sobre Coringa e sobre vários filmes no geral, né? A gente até é um debate um pouquinho mais extenso que a gente pode fazer, o quanto o hype ele é saudável para um filme ou não, né? Então, enfim, eu acho que essa é a minha opinião. Eu não vou me deixar, vou tentar pelo menos não me contagiar. Não que o filme é uma promessa de ser uma porcaria, levando em conta a qualidade do primeiro, mas eu, particularmente, não vou me deixar empolgar, até porque. Não que eu vá me decepcionar, mas foi tão boa a surpresa, sabe? Foi tão boa, foi tão positivo que eu quero sentir isso de novo e eu acho que tem grandes chances, na verdade, de isso acontecer de novo. Eu acho totalmente entendível o seu ponto, mas pra mim é tarde demais. Pra mim é essa questão da surpresa, essa questão da. Não, essa questão de me surpreender, essa questão de querer não entrar no hype, pra mim é tarde demais. Eu explico por quê. Eu já falei em outro episódio, até no nosso primeiro episódio, inclusive, que, cara, para mim, Guilherme, estava um pouco saturado quando o assunto era filmes de super-heróis. A fórmula da Marvel, para mim, estava muito saturada. Eu tava perdendo um pouco o interesse de assistir os filmes. Você sabe quanto eu gosto da mitologia Marvel e DC, assim, sou completamente apaixonado por quadrinhos, mas eu tava perdendo um pouco o interesse de assistir, e parece que o Coringa, ele deu essa virada para mim. Assim como o Logan deu essa virada para mim. Então, eu acho... Eu tenho aquele feeling que pode estar totalmente equivocado, mas eu acho que na altura do campeonato, após ganhar uma estatueta de melhor ator, na altura da sua vida de atuação, fazendo o novo filme que vai ser da A24, que era Disappointment Boulevard, que vai ser um grande filme que vai sair com o Joaquin Phoenix, que ele tá com uma mudança visual também, que já é conhecida do ator, né? Assim como o Christian Bale, ele passa por diversas mudanças visuais aí impressionantes. Eu acho que na altura do campeonato, cara, ainda mais se tratando de um universo independente, ou seja,
não vai fazer parte dessa nova fase da DC, não vai ser o Coringa canônico, não vai ser nada disso. Eu não acho que ele lendo o roteiro, principalmente o Joaquin Phoenix, ia ser uma furada 100%, sabe? Eu não acho que ele tá num estágio de carreira de aceitar qualquer sacanagem aí e vamos fazer só pela grana e tudo mais. É um palpite, assim como eu palpitei também que o Lakers com o Westbrook ia dar certo. Tava errado? Eu tava errado? Bastante. Assim como posso estar errado de novo, Coringa 2 pode ser uma completa porcaria e essa questão de que um ator não do calibre dele nessa altura do campeonato da vida dele não aceitaria um papel para um filme tosco também ser uma ilusão e o que manda é o dinheiro, pode ser também. Eu acho completamente viável essa possibilidade. Só que talvez eu não prefira acreditar nela. Então, eu acho tarde demais. Eu já estou no hype. Eu acho que eles têm material ainda para. Ainda mais nessa abordagem. Eu achei uma abordagem inteligente do título já. Porque o título, pela história do primeiro, não teria tanta abordagem para você ter um segundo filme. O título já abre uma possibilidade, na minha opinião, de você estender um pouco a história, sabe? Então, estou no hype no sentido de que legal, vai ter um segundo. Só que não é uma garantia de sucesso. Então eu estou ansioso para assistir e para mim, cara, sinceramente, é como o novo filme da A24 que tá para sair, o Everything Everywhere All at Once. Tô super ansioso para assistir. Acho que vai ser um baita filme. Se não for, cara, não vai ser uma decepção, assim como o Coringa 2. Então eu criei aquele hype que talvez não vai me decepcionar. Tô sendo claro, será? Ou tô sendo. Não, perfeito, perfeito. Entendeu? É, assim, você usou uma ficha que eu não tinha pensado ainda, que é o Joaquin Phoenix, ele não ia se meter numa furada. Se ele visse que o roteiro era uma bosta, ele ia falar: Todd Phillips, me desculpa, o primeiro é um filme assim. ah, eu diria que marcou essa era de super-heróis que a gente tá tendo aí desde os anos 2000. Uhum. E, e eu concordo com você, cara. Eu não tinha pensado nesse sentido de. É, pô, não, é que, meu, é foda falar, porque, tipo, o filme não saiu, então a gente não pode falar se o filme é bom ou não. Mas. Exato. E a gente não pode tratar também como se o Joaquin Phoenix só tivesse filmes magníficos na carreira dele. Não, ele também já fez seus filmes ruins, seus filmes fracos, assim como seus filmes bons. Então, seria um pouco ingenuidade eu achar que ele leria o roteiro e negaria, sendo que existe uma quantidade financeira absurda envolvida aí nessa parada. Pode ser que seria uma ingenuidade minha, mas eu prefiro ficar com a minha ingenuidade. Não, e faz sentido, porque, porra, se os caras repetirem o que foi o primeiro, existe a possibilidade de ser um sucesso. Eu acho que vai ser um sucesso de bilheteria, independente da qualidade do filme ou não. Mas, assim, é que o primeiro foi tão surpreendente, cara. O primeiro foi tão bom. É difícil a gente imaginar que eles vão conseguir surpreender a gente novamente, tá ligado? Eu acho eu não sei se você concorda comigo, mas o final do primeiro mesmo, ele é bem ambíguo, assim, aberto a interpretações. Ele imaginou Bastante tudo ambíguo. aquilo? Ele imaginou tudo aquilo e ele tava preso e ele fugiu? Ou ele foi preso depois, que tem aquela cena lá do icônica dele subindo no carro e o pessoal festejando ele e ele passando a mão na boca cheia de sangue fazendo o sorriso do Coringa? Ou ele era de fato um doido do Arkham e ele fugiu no final do filme. É muito engraçada a cena que ele vai pra um lado do corredor, depois ele vai pro outro. Uhum. É bem da hora. É, Então, até nisso, tá ligado? Eu acho o filme, assim, é uma obra-prima, saca? até nisso ele é parecido com o Rei da Comédia, pra ser sincero. Pra quem assistiu vai entender o que eu tô falando. É, e, e cara, eu acho que ficou super ambíguo também. E, e para não me estender muito, eu só vou compartilhar uma teoria, assim,
eu já vi essa teoria na internet, mas é uma teoria que quando eu bati o olho eu fiquei assim, eu fiquei, é, fiquei curioso. Existe um arco nos quadrinhos do Batman, eu não me recordo o nome agora, mas quem também sabe do que eu tô falando vai se lembrar, em que o Coringa, existe o Coringa real e existe um Coringa que é um impostor. E isso confunde a vida do Batman, fica uma loucura para ele tentar achar o Coringa verdadeiro e o Coringa não sei o que lá. Eu achei essa teoria muito interessante e eu achei a teoria também da possibilidade de ser criado uma Harley Quinn, porque o filme termina no manicômio. E é ali onde ele conheceu a Harley Quinn, que era a doutora dele. Então, assim, eu acho, cara, eu acho assim muito surpreendente como apenas um título pode abrir tantas possibilidades e abordagens, sendo que o primeiro filme nem abria tanto assim. Então, então eu não sei o que esperar. Mas eu assim tô hypado, mas com cuidado. Sabe quando você vai adquirindo aquele hype conforme a vida vai passando? Você vai se hypando para as coisas, mas com aquele cuidado, para não cair do penhasco e tudo mais? Então é mais ou menos isso, entendeu? Não, entendi completamente. Eu não partilho tanto do hype, eu partilho talvez de uma confiança que eu tenho no Todd Phillips, no Joaquin Phoenix, pelo trabalho anterior. Eu não vou entrar no, meu Deus do céu, vamos entrar no YouTube e consumir 3, 4 vídeos de teoria do que pode ser, do que não pode ser. Meu Deus, o Joaquin Phoenix tá com uma caneta preta na mão, é significado que o Batman vai estar no filme. Mano, não. Tipo, tá ligado? Tem gente que faz isso, mas eu não vou. Assim, não por uma má vontade da minha parte. É que eu fiz e deu certo. Mesma coisa com o Logan. Eu falei, porra, precisa de um filme mais um filme do Wolverine depois daquela bosta daquele X-Men Origins, daquela bosta daquele Wolverine Imortal. Os caras meteram o Wolverine de novo. Eu assisti um trailer só e, mano, foi o primeiro filme de herói que me fez chorar na sala de cinema, tá ligado? Mesma coisa o The Batman agora do Robert Pattinson. Eu consumi o primeiro trailer que eles lançaram na DC Fandom lá que não tinha nem data pra sair o filme, tá ligado? Que tava no meio da pandemia. Mano, eu acho que foi o único trailer que eu assisti e só, tá ligado? E aí eu sentei na sala de cinema. Tudo bem que foram 3 horinhas, um pouquinho cansativas, foram. Mas, puta, mano, até minha namorada, que, tipo, não é tão nerd assim quanto nós, fala, caralho, que filme bom, tá ligado? Então eu prefiro jogar nessa cartada, nessa posição de que, tipo, deixa o filme me surpreender, não vou. Eu vou me permitir sentir tudo que ele vai me propor sentir, tá ligado? Eu não vou tentar, sei lá, ficar tão empolgado assim como você nessas possibilidades Uhum. de cenários. Mas eu entendo, cara, não tô julgando, não tô falando, não, você tá errado, você vai cair do cavalo, nada do tipo. Só uma opinião que eu prefiro ficar um pouquinho mais resguardado pra novamente sair da sala de cinema e falar: puta que pariu. É isso. E isso já chega naquele debate que a gente comentou no começo do episódio, que para você, então, presumo que o trailer ou o excesso dele atrapalha a experiência final na hora de consumir o produto, certo? Certíssimo. A maior prova disso é esse Doutor Estranho que saiu aí, o Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura, que aí eu fui assistir a segunda vez com a minha namorada. Eu acho que eu consegui aproveitar o filme não como um fã maluco que queria as respostas, queria o multiverso, queria o Professor Xavier. Mas aí eu me peguei pensando, porra, Marvel. Pra quem ouviu o segundo podcast nosso aqui, eu passei um pouco pra Marvel no sentido de entregar o Xavier, porque entregando o Xavier, eles não ofuscaram a surpresa que foi o John Krasinski como o Senhor Fantástico. Mas, eu fiquei pensando, porra, seria tão legal ter guardado a surpresa do Xavier, seria tão legal ter guardado a surpresa dos Illuminati. Então,
claro, quando se trata de Marvel, a gente cresce o olho de um jeito que, pelo amor de Deus, né? Mas eu vou. Eu acho que sim, atrapalha um pouco no sentido. É uma coisa ser, tipo, por exemplo, material promocional. Um material que visa divulgar o filme. Outra coisa é quando o material, seja trailer, seja teaser, ele começa a entregar demais do que o necessário, entendeu? Então, desde o Doutor Estranho 2 eu tô tentando me resguardar nesse sentido de, mano, não preciso ir atrás de tanta coisa, de tanto conteúdo. Deixa o filme me surpreender, deixa a proposta do filme, vamos ver se eu compro ou não, tá ligado? Então é mais ou menos nesse sentido, como eu disse, com Logan, com Coringa, com The Batman. Mano, deu certo o fato de não entrar no hype, tá ligado? Não necessariamente eu acho que o filme vai ser uma bosta, mas eu acho que deu certo. O filme não entrar na onda, entendeu? É mais ou menos isso o que eu acho. E você, Caretinha, o que você acha? Cara, eu entendo o seu ponto e assim, eu acho que pra mim existem duas visões. Existe a visão. é, eu concordo com você analisando friamente, só que não sou tão assim. Eu vou explicar um pouco melhor. Se você analisar friamente, é óbvio que você consumir qualquer coisa antes de um filme atrapalha no sentido de surpresa, mesmo que o trailer não revele tanto assim. Quantos de nós já não abrimos o catálogo da Netflix ou na época das blockbusters alugamos um filme sem saber que filme que era e colocamos lá no nosso VHS ou no nosso DVD e fomos surpreendidos com um baita filme que a gente nem sabia e a gente só escolheu pela capa. Então, analisando friamente, eu acho que nem existe possibilidade de você ter equivocado. É óbvio que isso é verdade. No entanto, assim, é por isso que eu chamo o cinema de genial e é por isso que eu adoro tanto essa cultura do cinema. Ela permite diversas opiniões, assim como tudo na vida, tá? Ou melhor, nem tudo. Tem coisas que não existem opiniões, você simplesmente está errado. Mas enfim, quando eu assisto algum trailer, eu particularmente não me incomodo e não me atrapalha. Se o trailer for bem feito. Ou seja, se o trailer não revelar partes capitais do filme, se o trailer não der margem para você flertar com o final do filme, se o trailer não revelar uma participação tão esperada e que seria única, como não foi no caso do Doutor Estranho, ou coisa do gênero, isso não me atrapalha. Eu entendo quando eles revelam no trailer, porque isso gera engajamento. Quanto que gerou de engajamento a possibilidade de aparecer o professor Xavier do Patrick Stewart no momento em que ouviram a voz dele no trailer? Cara, então se você analisar como um negócio, faz muito sentido para eles adicionarem algumas coisas nos trailers, como um negócio. Agora, como experiência de você absorver todas as surpresas, de você ser tocado, ou seja, como experiência cinema, digamos assim, eu acho que quanto menos você consumir, realmente é melhor. É diferente, por exemplo, de um jogo, em que você vê, por exemplo, uma gameplay de um jogo, você pode ficar até mais ansioso para jogar aquele jogo. O filme já acaba revelando, você acaba perdendo um pouco do que. Ou melhor, acaba perdendo um pouco daquele sentimento de surpresa que poderia ser muito agradável. No jogo também tem isso, mas na minha opinião, no cinema é maior. No entanto, é como eu disse, se o trailer for bem feito, se não for aquele trailer que revela meio mundo de informações, eu não vejo problema, eu vou acompanhar as teorias, eu acho que quando a teoria não entra no campo de revelação, ela acaba sendo totalmente válida, eu me divirto, assim, existem alguns absurdos tão grandes que eu acho, assim, olho e acho completamente engraçado, outros eu acho super interessantes, às vezes a teoria ela ficaria melhor no filme do que o filme, entendeu? Então eu me divirto, eu acho muito engraçado. E eu não vejo isso me atrapalhando na experiência do filme, porque não é o filme, entendeu? É mais ou menos isso, porque eu sei distinguir quando é uma teoria e que eu não vou esperar que a teoria apareça no cinema,
como foi o que aconteceu com o Doutor Estranho. Muita gente achou que o Tom Cruise ia aparecer lá, porque surgiu uma teoria que isso aconteceria, mas, cara, você ir assistir o filme esperando que somente as teorias se concretizem, isso acaba, você tá indo assistir as teorias e não o filme. E isso já perde o propósito do filme. Então, nesse sentido, essa é a minha opinião sobre este assunto, meu amigo. Perfeito. Nossa, assina embaixo e é isso. Só bater na tecla mais uma vez da parada comercial. Quando é uma parada pra vender o filme, ok, mas quando se torna aí no ambiente aí da revelação, aí atrapalha mesmo. E já que estamos falando de filmes de super-heróis, meu amigo, ó o gancho aqui do pai, ó o gancho. Eu ia dar um outro gancho, eu ia falar, já que estamos falando em vender, já que estamos falando em dinheiro, já que estamos falando em financeiro, Por fala favor, aí. por favor. Não, tudo bem. Então vamos lá. Vamos falar do homem do boné, o homem que manda e desmanda nesse universo cinematográfico da Marvel, que chama-se Kevin Feige. A notícia, ela não é tão recente no sentido do acontecimento, do que poderia ter acontecido. O que é recente é que isso só veio a público agora. Para quem não sabe, estou falando que Kevin Feige, o chefão do Marvel Studios, o cara que praticamente bota dinheiro no bolso do Mickey, ele quase foi pra DC, caretinha. E aí, você imagina essa possibilidade? Eu tava dando uma lida na matéria, foi na época da fase 2 da Marvel, né? Que teve o nosso Era de Ultron, teve Homem-Formiga, teve Homem de Ferro 3, teve Thor 2, que são filmes que podemos chamar de Fracos. É isso que você queria fracos. dizer? Fracos, sim. Tá. Eu tava Bom, tentando ser um pouquinho mais elegante na eu tava palavra. querendo ser mais polido, mas eu Isso. já falei o que eu pensava, tá? Desculpa. Isso. E talvez isso esbarra um pouquinho na liberdade criativa que o Kevin Feige não estava tendo nessa época. Claro que você pega ali um Guardiões da Galáxia, que é um bagulho totalmente revolucionário no sentido do que estava sendo feito até aquele momento. Mas ele estava tendo problemas, divergências com com diretores da Disney. E nesse sentido ele quase foi para DC no momento em que a DC estava ali prestes a lançar ali Batman vs Superman, estava ali no pontapé inicial ali, né? Tava com o Homem de Aço apenas nos cinemas. E aí, caretinha, você imagina o que teria sido do universo não só da Marvel, mas do da DC, caso o Homem tivesse trocado de time? Pergunta difícil, hein? Pergunta difícil. Ó, vou fazer um trocadilho agora com a série da Marvel lá. What If, hein? What If. Não, Desculpa. tem uma pergunta mais difícil. Eu vou jogar a bomba agora. Hum. E se, what if, se ele tivesse jogado nos dois times? Você acha plausível? Porque vamos lembrar que o James Gunn Uhum. fez aí 2 Guardiões da Galáxia, vai fazer o terceiro, que promete ser o encerramento dessa turma da Marvel. E fez o Esquadrão Suicida aí, o novo, né? Não o de 2016, fez o mais recente. Eu não gosto tanto, tá? Mas não dá pra negar que deu uma outra cara. É um filme totalmente diferente. Você acha que é. A primeira pergunta. Que teria sido do universo de filmes de herói no geral, caso o homem tivesse trocado de time? E se seria possível jogar em dois times? O que você acha? Cara, possível jogar em dois times sempre é. Eu acho que é totalmente, assim, plausível em que você participe de dois mundos tão diferentes. O James Gunn veio para provar isso. O Josh não, Josh Harbour esqueci o nome. Josh Brolin, é o ator que faz o Thanos. O Josh Brolin. Brolin, Isso, Josh Brolin. Ele também já fez isso, sendo o Thanos, e aí veio para DC.
Só não tô me recordando. Me- Não, ele fez. permi- Permita-me te corrigir. Não, Ele fez ele o fez Cable dois filmes da DC. Ele fez o Cable da Marvel. Ele fez 2 filmes da dois Marvel filmes da Marvel. que Isso. acaba por ter um conflito de interesse agora que a Fox também era Marvel. É Então verdade, é verdade, é ele, verdade. ele, Me ele, confundi. estaria, ele estaria aí nessa bola dividida. Tem Como razão. Thanos e como Cable. Não, tem razão, é verdade. Então peço desculpas aí pelo equívoco, viu, gente? É, Mas eu não vejo problemas assim. O único problema que eu vejo é quando você está focado em fazer uma coisa, você concentra todos os seus esforços naquela coisa. Quando você está focado em fazer duas coisas, você divide os esforços para essas duas coisas. O universo criado por ele, eu acho que na Marvel é de se aplaudir. Criado, aperfeiçoado, no caso, não foi ele, assim, tô dizendo o desenvolvimento que ele trouxe. É, Não, ele é a grande mente criativa. Ele exatamente. que junta os roteiristas. Inclusive, ele tava aí, desculpa te interromper, uns meses atrás aí. Eu não Não. sei se ele ainda está. Eles fazem tipo a cabana da Wanda, que ela vai pra se isolar do mundo. Uhum. Ele tem, parece que um lugar que ele vai, que ele se reúne com a galera, com os melhores roteiristas da Marvel. Eles ficam, tipo, sei lá, um mês só planejando os próximos 10 anos, tá ligado? Achei Então, assim, isso, cara, curiosíssimo, hein? isso é da hora, né, de pensar. Uhum. Pô, o cara senta pra planejar, tipo, mano, cada cena se bobear, tá ligado? Uhum. Cara, só que assim, é, eu não sei se ele tivesse dividido, se ele continuasse nos dois ao mesmo tempo, entra naquela questão de você dividir os seus esforços. Isso que ele fez, por exemplo, eu não sei se seria possível se ele tivesse os dois ao mesmo tempo. Se ele tivesse ido pra DC e tivesse largado a Marvel, eu acho que essa é a maior questão de não sei o que esperar de todos os tempos, e eu digo por quê. Existem pessoas que, por exemplo, você imagina, tirando o Batman do Adam West, você imagina um Batman com um teor super cômico hoje em dia? Eu acho que não combina. Eu acho que não é a abordagem que casa com o personagem. Perfeito. Diferente, por exemplo, do Homem-Aranha, que sempre foi uma pessoa piadista, de que sempre foi uma pessoa engraçada, e por aí vai. É sabido que a Marvel tem uma leveza em seus filmes, tirando momentos um pouco mais impactantes que acontecem nos filmes, só que o filme, ele tende a ser um filme mais leve, ele tende a ser um filme com alívios cômicos, e que isso não é um defeito de jeito nenhum, isso é uma marca registrada em que foi criada e que deu certo, e dá certo. Só um parênteses, a Marvel tá no guarda-chuva da Disney, então pode ter certeza que tem um dedinho do Mickey ali, porque a Disney também não pode se aliar a um filme sangrento, que nem o Esquadrão Suicida, por Exatamente, exemplo, entendeu? Então só exatamente. esse parênteses aí. Mas até antes de ser adquirida pela Disney, já tinha esse teor um pouco mais assim leve, e eu acho que super combina. Eu acho que a abordagem combina. E isso já não entra no campo se eu gosto ou não gosto, se eu prefiro ou não prefiro. Eu acho que combina. Isso quer dizer que todos os filmes da DC precisam ser aqueles filmes darks, de paletas escuras, paleta de cores escuras e tudo mais? Não. Só que eu não sei se ele. É por isso que eu não sei como seria o acontecimento. Será que ele conseguiria fazer um desenvolvimento de um universo que casasse com esses personagens? Não sei. Então, toda pessoa boa, a gente coloca expectativas altas. Mas existem muitas variáveis. Qual seria a liberdade criativa dele de mexer nesses personagens? Quais personagens ele poderia mexer? Será que o problema estava realmente nos filmes? Será que o roteiro que era ruim, ele conseguiria identificar? Enfim, não sei. Acho que seria uma grande incógnita, mas pro nome dele, eu acho que foi a melhor escolha ele ficar onde ele ficou, porque
Talvez ele estivesse entrando numa bagunça tão grande, porque o universo da DC cinematográfica é uma bagunça. Ele tá começando a se organizar agora, mas ele é uma completa bagunça. Você acha que tá se organizando? Eu acho que tá mais bagunçado que antes. Então, Porque se você pegar, cara, você tem um Batman do Robert Pattinson que não conversa, por exemplo, com o Coringa do Joaquin Phoenix, pelo menos o que a gente acha. Aí você tem o Flashpoint, que vai trazer o Batman do Ben Affleck com o Batman do Michael Keaton. Aí você tem o Aquaman, que ele talvez ali tá isolado. Tem a Mulher Maravilha. Então eu acho que você tem um conflito ali de gerações, eu vou chamar assim, se você me permitir, que eu acho que tá bagunçado. Algumas coisas dão muito certo, como o Batman do Robert Pattinson, e o Aquaman, de certa forma, eu vou usar o Aquaman aqui, por exemplo, também deu certo, deu uma bilheteria legal. Mulher Maravilha, o primeiro também foi bem legal. Mas eles não vão se conversar, brother. Eles não vão, porque o Batman do universo do Aquaman é o Ben Affleck. Então até que ponto você vai estender esse universo do Zack Snyder, vamos chamar assim? Até que ponto você vai estender? Porque o Cyborg também não vai ter filme. O Flashpoint, que acho que é me fugiu o nome do moleque. Que tocou terror. Isso, que tocou terror no Havaí. Até que ponto também a DC quer se ficar vinculada à imagem desse cara. Então, assim, pra mim, minha opinião, tá bagunçado, entendeu? Não, isso com certeza tá bagunçado, mas eu acho que arrumar a casa leva tempo. E assim, eu tô até enxergando algumas tentativas. Por exemplo, eles lançaram o Coringa. Nossa, deu muito certo. O Batman, o tom do Batman tem tudo a ver com o tom do Coringa. É a humanização dos personagens, não é aquele personagem completamente cheio de alegorias e poder. Batman não tem poder, mas assim, os inimigos completamente fictícios. Não, eles criaram um pinguim humanizado, eles centraram o filme na máfia. Então eles trouxeram um pouco mais pro mundo real, assim como foi o Coringa. Ele não caiu num tanque de ácido e tal, ele não, foi corrompido totalmente pela sociedade e junto com as doenças mentais dele. Eles acertaram nesse ponto e eles estão continuando nesse ponto. Então eu acho que eles estão tentando, sabe? Eles estão tentando assim, cara, vamos ver o que vai dar certo. Ah, vai lançar esse Flashpoint aí. Eu acho que é a desculpa perfeita que eles vão ter para simplesmente apagar tudo que deu errado e falar assim, ó, a realidade é outra agora, hein? Mudou tudo, vamos embora. Porque, cara, eles não podem simplesmente... Por exemplo, o Henry Cavill como Superman, eu acho... e a Gal Gadot como Mulher Maravilha, eu acho um dos poucos acertos daquela fase, sabe? A escolha dos atores e atrizes para fazer os personagens, eu acho na maior parte deles boas, sabe? O Ben Affleck como Batman é aceitável, é legal, sabe? Não é uma porcaria tremenda na minha visão. Só que como você vai reciclar isso sem ter um acontecimento tão legal e poder usar esses mesmos personagens? Então eu acho que vai ser a desculpa perfeita. Eu acho que eles estão tentando. Como você disse, eles estão acertando em alguns momentos e errando completamente em outros. Mas, em contrapartida, eu acho que faz um tempo em que eles não têm um erro muito grave. Eu acho que da Mulher Maravilha, Mulher Maravilha foi um filme aceitável, bem legal, assim, achei bem legal, pra falar a verdade. Aquaman foi um filme bem decente também, não foi aquela porcaria que a DC costuma fazer. Mulher Maravilha 84 sofreu muito com a pandemia, então eu até desconsidero, porque sofreu bastante com a pandemia, em questão de financeiro, foi direto pro streaming, eles estavam testando aquela questão de trazer direto pro streaming e tudo mais. Shazam foi um filme bem aceitável, tem quem não gostou, tem, mas foi um filme aceitável, não foi entrou para aquelas galhofadas do Zack Snyder, por mais que eu tenha gostado de alguns filmes do Zack Snyder. E cara, Adão Negro parece um filme que tá trazendo boas expectativas, trouxe um ator conhecido que é o The Rock, vai expandir esse universo com o universo mágico, Senhor Destino, apresentar novos personagens. Então assim,
faz tempo que eles não têm um erro crucial. E nesse meio tempo teve o Coringa e o Batman do Robert Pattinson que deram super certo. Então por isso que eu sinto que eles estão começando a pegar a mão, sabe? Eles estão começando a fazer... O universo é uma bagunça, mas eles estão começando a se organizar no sentido de... Parece que achamos o tom pros filmes, vamos seguir dessa maneira que talvez dê bom. Entendeu? Vai ser organizado igual ao universo da Marvel? Jamais. Porque o universo da Marvel demorou 15, 20, quase 20 anos para ser criado aí e chegar onde ele tá hoje. Então, eu acho que a expectativa não é muito alta, o que vier a lucro no momento, sinceramente. e, cara, eu prefiro acreditar que eles estão se organizando por eles estarem, talvez, fazendo filmes em tons que sejam mais agradáveis do que, por exemplo, Batman vs Superman. Eu acho uma porcaria completa? Não. Só que, cara, é um filme que desagradou muito mais do que agradou, essa é a verdade. Sim, sim. E se me permite trazer talvez uma boa notícia para você, meu querido amigo, a Warner, se eu não estou enganado, ela acabou de ser comprada pela Discovery. E nesse movimento de mandar uma galera embora, fazer uma reestruturação de departamentos, o Todd Phillips, que a gente já rasgou elogios para ele aqui hoje, ele estaria sendo cotado não no sentido de Kevin Feige de sentar e falar faz isso, faz aquilo, mas no sentido de ser o que o Zack Snyder deveria ter sido lá atrás, no sentido de... Um gênio incompreendido, Zack Snyder, né? Vamos seguir... meu Deus, eu tento falar sério, mas o cara... Eu não acho ele tão ruim quanto falam, não, viu? A gente pode fazer um episódio disso. Zack Snyder, herói ou vilão? Vamos fazer. Não, mas só reiterando o que você falou, que talvez a organização que a gente queira ver esteja de fato acontecendo, ainda tímida, mas esteja acontecendo. E talvez aí fica a pergunta se o Todd Phillips é o cara de fato para isso. São tudo especulações, são várias, não são informações oficiais, mas se a Discovery tá querendo colocar a ordem na casinha da Warner, eu acho que é um bom caminho, viu, cara? Eu acho que é um caminho legal. Só voltando no assunto Kevin Feige, eu acho que lá em 2013 ele já teria recusado pela possibilidade de se tornar o Kevin Feige que ele é hoje. Então, se lá em 2013, 2012 ele já teria recusado, então hoje, 2022, com o que ele construiu 10 anos pra cá, ele hoje, se essa proposta surgisse, ele faria muito bem em declinar, né? Mas é isso, assim, pô, Sérgio, você não é muito fã, você tem má vontade com a DC, não sei o quê. Cara, você é Marvete, como você me chamou aqui já, você é Marvete. Cara, eu não sou Marvete, eu acho o trabalho da Marvel muito mais consolidado, tá ligado? Como eu falei, eu gosto do The Batman, eu gosto do Coringa, eu reconheço que o Esquadrão Suicida do James Gunn, ele tem as suas qualidades, por mais que eu não goste, assim, de gosto pessoal mesmo, tá ligado? Mas, pô, cara, não vou falar que é tudo lixo, não, assim. Não tô animado para Adão Negro? Não tô. Pra mim vai ser um Shazam com The Rock. E The Rock, pra mim, é um cara tão, assim, inexpressivo. Todo o papel dele é tudo igual, tá ligado? Então, mas você tá otimista pra isso. Tem também a questão do Aquaman 2 que vai rolar. Tem essa questão do... Eu não concordo muito com isso, tá? Que você falou. Quer botar ordem na casa? Coloca multiverso aí que explica tudo. Mano, não é bem por aí. Mas tudo bem, vai. Eu não vou ser de todo... não vou ter má vontade, assim, tanta má vontade com a DC que talvez esteja parecendo que eu tenha, né? Não, DC, tamo junto aí, não tenho tanta má vontade assim como parece que eu tenho. Bom, caretinha, caminhando aí para a nossa
terceira, não vou dizer a última, porque temos uma pauta surpresa aqui para você, talvez você não esteja sabendo, mas vamos caminhando para a Ô, terceira pauta. louco, me surpreendendo É, numa segunda-feira de gravação. Quero só pois ver, hein? é, Espero que pois me é. surpreenda bem, então. Confia no pai, confia no pai. Bom, esses dias estava eu ali, a gente já falou sobre consumir conteúdo, se faz bem, se faz mal. Estava eu ali assistindo o YouTube, eu gosto, basicamente o meu YouTube é só críticas de filmes e, enfim. Eu estava consumindo talvez o maior crítico brasileiro da atualidade, que chama Dale Nogari Críticas, fazendo um jabazinho de graça aí pra ele. E ele fez um filme, fez uma resenha de um dos mais recentes filmes da Netflix, que chama Interception, com a esposa do Chris Hemsworth, o nosso queridíssimo Thor. E ele tá como produtor executivo. E a crítica do Dale Nogari foi algo assim que poucas vezes eu vi uma pessoa falar tão mal de um filme. E aí, o Dale Nogari, ele não é só um exímio comentarista, um exímio entendedor, como ele também é um excelente, uma pessoa muitíssimo bem informada. E ele trouxe a informação que a Netflix, ela está caminhando para fazer menos filmes, digamos assim, filmes com potencial de premiações, e está caminhando para um, um destino de filmes mais, eu vou usar o termo do nosso queridíssimo Guilherme Careta, mais podres, com todo o respeito do mundo a esses filmes, como por exemplo, minha namorada gosta, beijo amor, quando você estiver ouvindo esse podcast, não estou dizendo para lhe magoar, mas tipo, Barraca do Beijo, É, 365 dias. A Netflix tá caminhando nesse caminho. Só, desculpa, já te dou a palavra. Aí que fica o dilema. A Netflix talvez seja o serviço de streaming mais caro que a gente tem no nosso, na nossa paleta de opções. Ela tá certa, ela tá errada. Quem perde com isso somos nós, quem perde com isso é ela. Porque, de certa forma, ela vai começar a entregar mais do que as pessoas querem ver. Porque um, um Round Six um La Casa de Papel faz muito mais sucesso que um The Crown, por exemplo. Você pegar as pessoas que assistiram, sei lá, talvez o Esquadrão Vermelho lá, Alerta Vermelho, sei lá, aquela porcaria daquele filme com o The Rock, com a Gal Gadot e com o Ryan Reynolds. Nossa, que filme, meu Deus. Deve ter dado mais audiência que Don't Look Up, que Dois Papas, que O Irlandês, que o excelente História de um Casamento. Então, até que ponto a Netflix está certa em retirar investimento em filmes digamos, de qualidade garantida para colocar investimento em filmes de qualidade duvidosa? Vale lembrar também que o departamento de animação da Netflix, se eu não lembro se ele já fechou ou se ele estava para fechar. Então, coisas como BoJack Horseman, esquece. Acho que tem um Big Mouth também, que é bem prestigiado também, que não vai mais existir. Então, assim, fica essa pergunta: até que ponto ela tá certa, até que ponto ela tá errada, até que ponto vale a pena gastar uma bala em filmes de qualidade duvidosa e tirar orçamentos de Mank, por exemplo, também, que deve ter um dos filmes originais da Netflix com menos assistidos, porque é um filme muito difícil de assistir. Até a gente que gosta de cinema, Mank é um filme, assim, muito difícil. Então, fica essa pergunta aí, Caretinha. O que você acha? O que você pensa em relação a isso? é, financeiramente falando, pra gente é muito ruim, né? Só que é, você teve boas lembranças de filmes bons da Netflix. Foram, que eu me lembre, O Irlandês, O História de um Casamento, o... Tem um filme com a Zendaya e o filho do David do Ah, Denzel Washington. Eu não lembro o nome, é Malcolm e Maria, eu acho.
É eu isso mesmo, acho. Malcolm e Marie. Eu nem Esse cheguei a mesmo. assistir porque eu acho que nem apareceu no meu catálogo e era um filme que eu queria ver. Não, Eu, eu, mas es- é um bom filme, é um bom filme. E são filmes bons, mas eu acho que se você pegar num contexto geral da idade da Netflix, ou seja, desde que a Netflix surgiu até os tempos atuais, eu não sei se a Netflix ela era sempre assim conhecida por ser uma grande fornecedora de filmes originais para nós, sabe? É, para mim, o ponto forte da Netflix sempre foi a série. A Netflix tem ótimas séries, no caso, são séries assim. é, o catálogo de séries é bom e as produções originais também não deixam a desejar. Eu acho que caminha para ser algo financeiramente falando interessante para eles. É porque você tem duas análises. Você tem a análise do que o consumidor pensa, que é, no caso, eu, eu sou um consumidor. O que eu queria? Eu queria ver mais filmes assim. Eu nem digo que Barraca do Beijo eu nem entro naquela especificação minha de filme podre, sabe? Ele é aquele filme que você usa como recreação. E apenas como recreação. E a Netflix desenvolver esse tipo de filme, eu não sei até quando ela tá errada, porque são filmes teoricamente baratos, comparados, por exemplo, com o orçamento de O Irlandês, que deve ter sido um filme caríssimo. Eu não me lembro agora o orçamento, mas foi um filme caríssimo, até pelo elenco, até pela direção. É, Eles são filmes baratos, eles são filmes que entretêm. Normalmente, quantas vezes você já não entrou na Netflix para você assistir um filme para passar um tempo ou coisa do gênero? Só um É, parênteses. O orçamento do irlandês, 159 milhões de dólares. Exatamente, é isso que a gente fala. É um orçamento gigante. Então, eu Quantos acho. Barraca do Beijo não dá pra fazer com o orçamento do irlandês? Tipo, dá pra fazer o Barraca do Beijo 17, a volta da festa junina, tá ligado? Só o parênteses aí. Exatamente. Então, são filmes baratos que possivelmente dão retorno e entra naquela questão financeira. Eles pensaram, tá, o irlandês foi um filme de um. A gente está falando de um caso muito particular que é o irlandês. Mas ele foi um filme com investimento super alto. Ok. Quantas pessoas você conhece que assistiu o irlandês? Cara, os dois papas, o filme com o Anthony Hopkins e eu esqueci o nome do outro Uhum. cara lá. Porra, o cara concorreu ao Oscar e até hoje não assisti. É porque, porra, é que você bateu numa tecla muito boa. Você entra na Netflix, porra, você tem Stranger Things, você tem Ozark, você tem a que eu gosto muito, que é House of Cards. Aí você acaba esquecendo desses filmes mais cult, vamos chamar assim. Uhum. Mas talvez não cult, porque são blockbusters, se você for pensar no sentido financeiro, de elenco e tal, não sei o quê. Mas, pô, cara, é o que eu bati na tecla no início, tipo, o que dá audiência? É o La Casa de Papel. Então vamos investir Exato. na La Casa de Papel, mano, por mais que seja uma série, pra mim, bem mediana, tá ligado? Cara, eu só assisti a primeira temporada. Eu, particularmente, não tenho interesse em La Casa de Papel. Mas dá muito retorno, cara. Dá muito retorno. É só você ver a publicação que é a casa do anúncio da nova temporada de La Casa de Papel. Cara, pelas pessoas que assistiram, eu assisti a primeira temporada e eu conheço muitas pessoas. Aí, ó, eu conheço. O exemplo prático tá aqui. Eu conheço muito mais gente que assistiu La Casa de Papel todas as temporadas do que assistiu o Irlandês. Então, o exemplo tá bem. Eu conheço muito mais gente que assistiu La Casa de Papel todas as temporadas do que assistiu Dois Papas, por exemplo. E são dois filmes que estiveram nas premiações do Oscar. Então, assim, a gente tá falando de filmes grandes, de filmes com orçamentos caros, de filmes com atores e atrizes famosos. Ou seja, a gente está falando de, teoricamente, filmes que teriam que ter tido um número altíssimo de espectadores. Mas, não. Comparado com La Casa de Papel, a gente está falando do nosso nicho. Você conhece muito mais pessoas que assistem La Casa de Papel.
E, teoricamente, já era para ter terminado há muito tempo. Só que, cara, dá retorno. E o que a Netflix está pensando? Em retorno. Não tem como fugir disso. A gente achar ruim ou achar bom não vai mudar o fato de que eles estão pensando no retorno. Essa é a tristeza de a gente não poder fazer as coisas com as nossas mãos. Se eu pudesse, eu chegaria para a senhora Netflix e falava: Netflix, você poderia investir mais nisso, mais naquilo? Mas infelizmente eles querem o bolso deles. Então, assim, La Casa de Papel, como você mesmo falou, Round Six. Olha o sucesso que Round Six fez e agora anunciaram uma nova temporada e tudo mais. Cara, é uma série que ficou um gancho tão grande a ponto de precisar de uma nova temporada? Eu não sei. Só Eu acho que. até que foi forçação de barra, viu, cara? Exato. Talvez a série Eles. tivesse fechadinha lá, aí na hora que a Netflix falou, pô, isso aí pode dar um retorno, sei lá, um Exato, investimento. cara. Exato. Regrava aqui uma coisinha aqui, outra. E vale lembrar que o carro-chefe da Netflix hoje é Stranger Things. Uhum. É o grande. O grande. Com perdão do trocadilho aqui, o grande homem de ferro, assim, no sentido de liderança, assim, da Netflix. Mas Stranger Things vai acabar daqui a pouco. Essas crianças já estão maior que nós. Então, assim. É, sei lá, cara. Eu não. Eu, hoje, considerando o valor que eu pago, a Netflix, hoje, pra mim, é o que menos compensa. Porque Amazon Prime é 9,90. Tipo, você paga. Vai ficar Porra. um pouco mais caro agora. Se Mas eu vai não me aumentar engano. R$ 5. Aí tem lá The Office, tem. Porra, tem a minha recomendação que eu não vou falar agora. Então, assim, aí você tem a HBO Max, que é um puta de um catálogo foda. Você tem a Disney Plus, que dispensa comentários. Então, assim, pra mim a Netflix acaba ficando um pouquinho pra trás. Mas eu entendo, cara. Eu entendo. Money talks, you know? Money talks. Cash E. rules everything around me, entendeu? Sim. Cara, e se você olhar por custo-benefício, é óbvio que atualmente a Netflix ela é talvez a que menos compensa pelo preço barra pelo que ela entrega. No entanto, é difícil você cancelar a sua inscrição na Netflix, Cara, a porque ela Netflix tá enraizada na cultura do. Na cultura, tipo assim, você não fala, sei lá, preciso comprar um barbeador. Você fala, preciso comprar uma Gillette. Você não exatamente, fala, preciso comprar um adesivo. Não, você fala, preciso comprar um post-it. A cara, chegou ao Netflix é a ponto mesma de coisa. O que, que é o Disney Plus? É a Netflix da Disney. O que, que é exatamente, cara. o Prime Video? É a Netflix da Amazon. O que, que é o Globoplay? É o Netflix da Globo, tá ligado? Então, assim, eles Uhum. atingiram um patamar que, pô, no sentido de concorrência, é desleal assim, de bagagem que a Netflix tem. Pô, a Netflix tá no mercado, cara. Eu assinei Netflix a primeira vez no. Primeira e única vez, quando eu tava no primeiro ano da faculdade, em 2012, pra assistir Breaking Uhum. Bad, tá ligado? Uhum. Então, assim, eles têm um know-how muito foda mesmo. E, e até virou expressão indevida, Netflix and chill, né? Então, cara, é, isso permite, e pelo amor de Deus, eu não tô defendendo a Netflix, ou eu tô justificando o preço que ela cobra barra o que ela entrega, de jeito nenhum. Eu tô tentando pensar por todos os lados. É, pelo tamanho que ela é e pelo que ela está, isso permite com que ela tome decisões sem o medo, entre aspas, de ter um prejuízo que vá acarretar uma dificuldade nela. Um exemplo. Hoje, o McDonald's é muito grande, sempre foi muito grande. Vamos colocar aqui no Brasil, porque a gente está no Brasil. Se o McDonald's, a partir de amanhã, falar assim, olha, McChicken não vende muito bem, Mac não sei o que não vende muito bem, o nosso catálogo vai ter a partir de agora Big Mac e não sei o que lá, só. Cara, será que eles vão ter um prejuízo tão grande ou já tá tão enraizado de o McDonald's ser aquele fast food e vai continuar vendendo e vendendo e vendendo? Eu acho que é um ponto similar com o da Netflix, sabe?
Eles criaram um serviço que já está tão enraizado na nossa cultura de streaming. Eu vou dar um exemplo legal também. Lançou uma série recentemente, que é a Severance, que é... eu esqueci o nome traduzido dela, que é uma baita série. Assim, é uma baita série, gerou um monte de ruído aí ultimamente, um monte de gente assistindo. Enfim, foi uma grande série que foi lançada. Só que você vai ver o streaming que ela foi lançada é Ruptura o nome, lembrei. O streaming que ela foi lançada foi Apple TV. Quantas pessoas têm Apple TV? Eles lançarem uma série tão boa assim, aumentou, será que o número de inscrições na Apple TV a ponto de serem inscrições fidelizadas como a Netflix? Eu creio que não. Então, assim, isso permite com que eles tomem esse tipo de decisão, porque no final das contas, na hora de assistir aquele filme para relaxar em um mundo onde todo mundo tá cansado, todo mundo tá estressado, passando por muita coisa, eles vão apostar nesses filmes, entre aspas, mais comerciais. E felizmente ou infelizmente, não sei, depende do ponto de vista de cada um, isso vai acabar fazendo com que eles continuem sendo a Netflix de um jeito ou de outro. Porque no final das contas é como você disse, já é um produto, é uma marca que virou produto. Assim como a Gillette, assim como o Bombril e por aí vai. Então, é uma decisão que me agrada? Não sei, talvez não, mas sinceramente é uma decisão que não me faz tanta falta. No entanto, com a alta dos preços, aí já entra em outra esfera. Será que eu espero mais conteúdos originais, independente de ser filme ou série, que me agradem? Será que eu espero mais compras de direitos para ter um catálogo cada vez maior? Será que eu quero uma diversificação de catálogo maior? Aí sim a gente conversa de um ponto que eu acho necessário. Agora, barrar os filmes originais de serem superproduções para serem produções mais comerciais ou mais para passatempo, não sei. Eu acho que é um ponto que eu não tenho talvez uma opinião formada entre certo e errado, mas sim uma análise sobre isso, sabe? Perfeito, perfeito. Eu acho que consolidamos as opiniões aí. É um assunto ainda que renderia mais debate, eu imagino. A gente vai falando e vai pensando em mais coisas e vai tendo novas opiniões, enfim. Renderia. Junte-se a nós, caro ouvinte. O que você acha dessa questão aí? Você gosta da Netflix? Eu fiquei pensando assim, cara, se fosse uma pessoa que tivesse, sei lá, um astronauta que tivesse há 50 anos no espaço, voltasse agora pra Terra, qual que é o primeiro streaming que ele ia assinar? Netflix. Tipo, Netflix. É o básico do básico, sabe? Bom, caretinha, vamos pra pauta surpresa. Rufem os tambores. Essa aí até eu tô ansioso porque eu realmente não sei, viu? Tudum, tum tum. Ai, a referência Netflix. Você vê, né? Todo mundo já sabe o que é, só com barulhinho, né? Bom, caretinha, já que fizemos o nosso On Your Cast Talks, versão número 1 aí, temos que voltar com nossos curtas e temos que voltar com os nossos programas mais longos. Se bem que esse aqui já tá batendo a marca de 1h e 12 minutos. Fica aí, já que falamos de Netflix, já que falamos de hype, já que começou o jogo da NBA entre Boston Celtics e Golden State Warriors, eu tenho uma pauta surpresa, não só para você, meu querido caretinha, mas também para o ouvinte que está nos ouvindo. Olha só a redundância. Que é um recente lançamento da Netflix, lançamento original Netflix, que é o Hustle, ou Arremessando Alto, com você que é um fã de Joias Brutas, que é o novo filme do Adam Sandler, num papel mais dramático. Então aqui fica o meu convite, caretinha, para a gente assistir este Arremessando Alto, que é um filme que fala de basquete, que é um filme dramático, que tem jogadores da NBA em seu elenco. Tem o Aaron Gordon, tem o Trae Young, tem o
Juancho Hernan Gomes. Isso, ele é o personagem principal ao lado do Adam Sandler. Então fica aí a nossa pauta surpresa. Fica aqui o convite então pro Caretinha, a nossos ouvintes. Vamos assistir juntos a Arremessando Alto. E que tal fazermos um programinha grande, o nosso programa maior sobre Arremessando Alto. O que você acha, Careta? Meu amigo, que grande surpresa. Eu acho uma ótima ideia. Eu vou te falar por quê. Porque, como você sabe... Caretinha, caiu na sua mesa aí, ó. Seu queixo caiu aí. Desculpa, peraí, deixa eu recuperar. Seu queixo. Já tô de volta aqui porque, olha... Por essa eu não esperava, meu amigo. Por essa eu não esperava que você fosse trazer tanta coisa boa junta. Adam Sandler, que eu sou um fã declarado de Adam Sandler. Basquete. Tudo. E ainda linkar com a Netflix. Olha, palmas. Você foi genial agora. Fala sério, seu pai não é bom de gancho. Fala sério. Não, você foi muito bom de gancho, assim como Kareem Abdul-Jabbar. Então... Eu sou bom de gancho. Eu sou bom de gancho. Mas enfim, cara, é um convite maravilhoso. Eu acho que eu tô querendo assistir e eu vou assistir. Eu convido todo mundo para assistir também, porque estamos precisando de bons filmes de basquete no mercado. Filmes de basquete sempre são marcantes para mim. A gente teve aí o novo Space Jam com LeBron James, que não me agradou muito, por mais que eu seja o fã número 1 do LeBron, em que eu amasse Space Jam, não teve a magia do primeiro com o Jordan para mim, mas não foi culpa do LeBron, tá? Aqui nesse programa a gente não fala mal do LeBron. E... entre outros, Coach Carter, são filmes assim que trazem uma memória afetiva muito boa para mim, e nada que talvez o Russell, ele tá sendo bem falado pelo que eu vi, quem sabe não possa ser uma nova reerguida do Adam Sandler aí. Eu acho que não vai ser no nível de Joias Brutas, eu acho que aquele foi a chance dele de se manter como um ator dramático, mas não rolou. Só que eu acho que algo me diz ou algo me traz assim que vai ser um filme interessante. Então, concordo super em fazermos um programa não só de Arremessando Alto, Russell, mas linkarmos com basquete, falarmos sobre as nossas experiências e quem sabe darmos nosso pitaco aí da finalíssima da NBA. Então, fica tudo junto aí no nosso próximo programa. Para quem gosta de basquete, vai ser imperdível. Topíssimo, tô topando e vamos pra cima, mano. Nossa, curti, convite está feito a você, convite está feito aos nossos ouvintes do Ownercast. Então já fica aí, você que tá ouvindo esse nosso Ownercast Talks, você já tem um spoiler do que será o nosso próximo programa mais longo, né, sobre um filme aí que... Pô, adorei a ideia de trazer também nossas experiências com basquete e prepare-se então pra ouvir aí em fragmentos, porque esse aqui vai render bastante papo. Certo, meu queridíssimo Guilherme Careta? Certíssimo, meu amigo. O nosso giro, o nosso Ownercast Talks foi realizado com sucesso, é o primeiro. É muito importante que todo mundo que ouviu até agora fale se gostou do formato. A gente vai aperfeiçoando conforme o tempo. O primeiro é bom, mas o segundo costuma ser melhor. É exemplo da trilogia do Homem-Aranha do Sam Raimi. Então, fica aí o nosso primeiro Ownercast Talks e espero que tenha correspondido ao que os nossos ouvintes esperavam, né? É isso, Caretinha. Muito obrigado aí por você que ficou com a gente todo esse tempo. Obrigado a você, Caretinha. Denise Careta, um beijo no seu coração. Me desculpa pela brincadeira. Não é possível isso. E eu me despeço aqui, hein? Até a próxima. Valeu, gente. Fui. Um abraço e tchau.